Peço que aumente um pouco o volume do microfone. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa dos pastorinhos Francisco e Jacinta. Estamos lendo, inclusive, as leituras do próprio deles. E a vida desses dois santinhos é simplesmente maravilhosa. Mas se considerada sob o aspecto sobrenatural. Porque do aspecto humano, qualquer um diria que é uma tragédia, porque Francisco, um menino inocente, puro, mas um pouco arteiro, um pouco dissipado, distraído. Jacinta, uma menina bem comportada, filha obediente, mas que também fazia suas travessuras. Lúcia, a maior de todas, que ainda não chegou à glória dos altares, recebem a visita de um anjo, o qual lhes mostra a realidade sobrenatural, ensinando-lhes a rezar, ensinando-lhes a se dirigir à Santíssima Trindade, a adorar Cristo no sacrário, a reparar o coração de Jesus e Maria. E mais adiante, Nossa Senhora lhes aparece e lhes mostra o inferno. E aquelas três criancinhas ficaram aterrorizadas, porque na primeira aparição, ele simplesmente a vem. E depois, ela lhes mostra o inferno. E eles percebem a gravidade do pecado. Nossa Senhora não lhes poupa do choque daquela realidade. Só existem duas eternidades. Uma eternidade com Deus no céu, ou uma eternidade com os condenados. E quando eles viam aquelas almas caindo no fogo do inferno, como num grande oceano, numa tempestade muito grande, eles ficaram aterrorizados. E a partir daí, as aparições continuam e cada um desses dois tem uma vida muito curta. A gripe espanhola, que era a praga da época, ceifou primeiro Francisco e depois Jacinta. Mas Francisco tinha uma vocação contemplativa. Nossa Senhora tinha dito que iria buscá-lo em breve. Então ele não foi para a escola. Simplesmente acompanhava a irmã e a prima até a escola, ficava na igreja, horas imóvel, olhando fixamente o sacrário. Do mesmo jeito, ganhava os prados, bastava olhar o sol, o sol para ele era muito forte, ele entendia que o sol era uma imagem simbólica de Deus, da sua força divina.
mas olhava para qualquer coisa, o som de uma flauta, o canto de um passarinho, fazia com que a sua alma se elevasse. E ele se derramava em contemplação. De tal modo que a sua contemplação era tão simples, tão direta, tão pura, tão cristalina, que há alguns comentadores que dizem que ele chegou aos mesmos estados de união que São João da Cruz. Tão tenra idade, porque conservou a graça da sua inocência. Ele tinha a vocação de consolar Jesus. Então, ele penetrou na dimensão reparadora do pecado, na dimensão propriamente teologal. Jesus está sendo ofendido. Jesus está sendo magoado. Eu quero consolar o coração de Jesus. Essa era a sua fixação. Então ele rezava, oferecia penitências, oferecia mortificações incômodas, como colocar uma pedra no sapato. Já naquela idade tão pequena, ele conseguiu arranjar um cilício que ele colocava no corpo, simplesmente para poder consolar Jesus. Porque ele percebia a dimensão teologal do pecado. E que o pecado é uma desglória para Deus, uma desonra. Jacinta teve uma vocação mais expiatória, ela penetrou no mistério da expiação. O mistério da expiação é como que o núcleo da mensagem de Fátima, de Maria Corredentora. Ela assumiu a missão de sofrer pelos pecadores, de dar a sua vida. E por isso ela ficou realmente reduzida a um quase nada. Doente, muito doente, foi tirada do seu lugarejo, foi levada para um lugar distante. Ali ela foi tratada, muitas vezes maltratada, mas ela oferecia tudo com amor. E justamente nessa sua oferta expiatória, ela recebeu dons extraordinários, como graças proféticas. Então ela diz: hão de surgir modas que ofenderão muito a Deus, porque farão os homens perderem a pureza. Perguntaram a ela: qual é o pecado que mais leva as pessoas para o inferno? Ela respondeu: o pecado contra a pureza, e esses pecados vão se multiplicar. Uma menina de pouquinhos anos já conseguiu penetrar nesse mistério. E mais, ela disse: que a sua vocação era sofrer unido à cruz de Nosso Senhor e ao coração de Maria Santíssima, para conseguir que algumas almas se salvassem do inferno. É impressionante que nós meditemos sobre a vida destes dois pequenos anjinhos, justamente durante o carnaval. Os homens não querem saber da cruz, não querem saber da dor, querem saber do prazer. Não querem abraçar Cristo crucificado, querem abraçar apenas a satisfação.
quando a cruz bate às suas portas, eles se sentem ofendidos. Não querem sofrer por amor de nosso Senhor. E exatamente para engajá-los ainda mais nessa vida dissipada, eles adquirem convicções diabólicas. Pensando consigo, não, Deus é tão bom, é tão misericordioso, Ele há de me perdoar. Todos nós pecamos, então eu vou continuar pecando, não tem problema, depois eu me confesso. Deus é bom, Ele me perdoa, Ele perdoa todos. Ele é misericordioso e, portanto, não preciso fazer tanto esforço assim. E essas ideias são demoníacas. Por quê? Elas tiram de nós a fibra da luta. Nós entregamos os pontos. Nós nos rendemos. Nós relaxamos na oração. Nós não praticamos a penitência. Nós abrimos mão da mortificação. Nós encaramos de mau grado os sofrimentos. E o resultado disso é esse cristianismo esquisito do nosso tempo, feito de ligeirezas, de levezas, de prazeres, de contentamentos, de mundanidades. Onde está o amor à cruz? Onde está o amor à privação? Onde está o amor à vida no Espírito? Porque Deus é Espírito e nós não poderemos entrar em conexão com Ele inflamados nos nossos sentidos exteriores. A grande armadilha do demônio é justamente pescar-nos com a ilusão de que é possível ir ao céu sem a cruz. E isso nos faz mornos, tíbios, coisa não frios. Isso nos vai destruindo por dentro. Nós vamos sendo possuídos por um espírito liberal. E aí tudo parece exagero, não. Tudo é exagero. É impressionante como, para se condenar, as pessoas fazem um esforço tremendo. Absurdo. Vejam, essas pessoas que ficam no meio da rua tomando chuva, suando, pulando, se cansando, vomitando, bebendo aquelas desgraças todas. Outros a noite inteira virando aquilo e com animais, e um dormindo em cima do outro, e aquele cheiro de urina por todo lado, todo mundo ali fazendo aquelas coisas todas com bichos, com animais. E quando não, as pessoas que se dedicam lá à sua carreira, pensam só no seu corpo, na sua malhação, no seu esporte, na sua beleza. As pessoas, para ficarem bonitas, fazem cada sacrifício. Hoje está na moda a harmonização facial e aquelas injeções, e aquela reconstrução, e cirurgias, e dores, e implantes de cabelo, e agora tem lentes dentais que as pessoas colocam na boca para ficarem com o sorriso perfeito. Tanto esforço, tanto gasto, tanta dedicação para irem para o inferno. Se nós fizéssemos 10% do que elas fazem para Deus, nós chegaríamos à 7ª morada. Seremos santos. Nos dedicaríamos à oração, nos privaríamos daquelas coisas que são excessivas, teríamos uma vida realmente mortificada, sem todas essas ilusões terrenas, nos apegaríamos ao Senhor. E então, nós poderíamos entender que a vida dessas duas crianças, se os homens dizem que coisa mais horrorosa,
Nossa Senhora apareceu para eles para quê? Para eles morrerem tão pequenos, não viverem a vida. Eles chegaram à união com Deus. Eles chegaram àquilo que deveria ser a meta da nossa vida, o objetivo último da nossa existência, que é o conhecimento íntimo do Senhor, que é a fusão do nosso ser com o dele. Não há vida mais bem-aventurada do que aqueles que viveram tão pouco tempo, chegaram tão rapidamente à alta santidade, a tal ponto que a terra já não era mais a sua pátria. Não existe vida mais bem vivida do que esse tipo de vida, em que a santidade chega e explode tudo, para fazer com que nós sejamos um sacrifício puro, santo, agradável a Deus, que este culto espiritual da nossa existência se apresente a Ele com toda a sua pureza, a sua grandeza, o seu heroísmo. Isso que vem da graça. Quando nós entendemos a grandeza do amor de Deus e que Ele nos ama com amor zeloso, com amor ciumento, Ele nos quer. Ele nos quer. Então, nós nos entregaremos a Ele com todo o nosso ser. E essas criancinhas, com seu olhar tão cristalino, com sua inocência tão grande, mas ao mesmo tempo com a sua gravidade, serão para nós um parâmetro. Jesus nos chama a carregar a cruz, a sua bendita cruz, a sua santa cruz. Ele nos chama nesses dias a nos privarmos, a entrarmos num tempo de verdadeira conversão. E que grande privilégio é estarmos com Ele pendurados na cruz. Que São Francisco e Santa Jacinta Marto intercedam por nós, para que nós nos apeguemos a Deus, para que nós nos apeguemos a Ele de uma maneira verdadeiramente decidida. E assim, queridos irmãos, aconteça o que acontecer, sempre estaremos permeados pela força do Senhor, que nos sustenta nessa breve jornada para que nós sejamos vítimas de agradável dor na sua presença.